Fala pessoal, vou dar um giro rápido aqui sobre as posições que eu estou, mostrar aqui o que é que a gente espera de ver nessa próxima semana. Começar do Bitcoin, né? Bitcoin não fecha, está aberto nesse momento. Estamos aqui com 0,1% positivo nesse momento, com a venda que foi alertada aí nessa semana que passou. Venda essa feita nesse fundo aqui de novembro e dezembro. Aliás, outubro e novembro, né? Outubro e novembro, não é isso? Novembro e dezembro. Esses dois fundos aqui que funcionaram aqui em novembro e em dezembro como um suporte. E aqui ele pode funcionar como uma resistência. Existe essa possibilidade. Em confluência com esse fundo, nós temos esse ponto aqui de 38,2 de Fibonacci, né? Então, é uma região muito interessante para nós estarmos fazendo essa venda. Essa venda foi alertada essa semana. E nós estamos posicionados um único microlote nesse momento. Isso porque o mercado ele pode continuar subindo. Como eu já expliquei aqui, meu lote padrão para essa conta aqui, para esse tamanho de conta aqui, seria em torno de 3 microlotes. Então eu posso ter outras regiões aqui onde eu venha controlar o meu preço médio para fazer outras vendas, né? Que regiões são essas? Essas regiões aqui de topo, por exemplo, regiões onde foi resistência aqui, resistência aqui, resistência aqui, foi resistência aqui e foi resistência aqui também, né? Em fevereiro. Então nós podemos esperar que caso o mercado ele venha a continuar subindo e testar esse nível aqui, nós podemos fazer outra venda por aqui. Essa é a visão do Bitcoin. Nós temos outras 3 posições. Quais são elas? O USD-CHF, Euro-Dólar e Dólar-Ien, né? Dólar franco suíço, nós fizemos a primeira venda aqui nessa região. Ó. Que região era essa? Região que tinha sido suporte aqui em agosto de 2019, suporte também em dezembro, suporte também em janeiro, quando finalmente rompeu aqui em março, né? Neste mês nós estamos. E o mercado voltou a testar essa região e aqui nós fizemos essa venda aqui. Observando a possibilidade do mercado voltar a fazer um movimento de queda. Mas enfim, nós tivemos incentivos aí, né, por parte das autoridades americanas e o dólar americano ele se valorizou, né? Houve uma inundação aí de recursos, de dinheiro na economia americana para conter essa baixa. E aí tivemos essa subida aqui, né? Depois de nossa venda aqui, ele já subiu bastante aqui, cerca de 2% aqui de valorização. Nessa região aqui em que o preço se encontra agora, observamos outra confluência de fatores aqui, porque nós tínhamos uma região aqui de enrosco, aqui uma região que poderia funcionar como suporte e resistência também, tinha funcionado no passado, recentemente aqui em fevereiro também tinha sido funcionado como uma resistência, e nós vendemos novamente aqui, a quinta-feira nós vendemos aqui, fizemos outra venda, e nós temos a expectativa de que esse ponto de confluência aqui dessa região de suporte e resistência, mais esse canal aqui de baixa, ele possa segurar os preços
e nós possamos ver essa valorização aqui de pelo menos 2%, aí em torno de uns 200 pips de desvalorização desse ativo aqui, né? A gente está vendido, como a gente está com 2 microlotes, o nosso médio das vendas está em 0,9754, essa linha vermelha aqui. Então, se o preço corrigir até esse ponto, nós já temos aqui 0 a 0. Se ele chegar até aqui, nós já temos o nosso lucro garantido, né? Temos aqui o take profit aqui das duas ordens. Onde é que eu posso aumentar novamente? Eu tenho outras regiões aqui de suportes e resistência, né? Eu poderia colocar outra venda nessa região aqui de suporte e resistência. Porém, nós temos aí um cenário global um pouco incerto para os próximos dias. Então nós optamos por deixar uma ordem aqui de sell limit nesse último topo aqui, nessa região que funcionou como resistência aqui em 4 de 2019, aqui em 5 também, né, abril e maio de 2019 funcionou aqui como resistência. Então nós imaginamos aqui que caso o preço ele venha voltar a subir, voltar a se valorizar, aliás, continuar se valorizando até esse ponto aqui, nós faremos uma nova venda. Com isso, nosso preço médio, que agora está em 0,9754, ele vem aqui para cima, ele vai subir, e nós esperamos que nessa região aqui o preço possa ser detido aqui, né, por essa região aqui, que pode funcionar como resistência. A gente espera que talvez vendedores comecem a atuar aí mais forte, devolvendo um pouco dessa valorização, né? A gente teve uma subida aqui em V muito forte, o mercado desceu bruscamente em fevereiro, subiu bruscamente, está subindo bruscamente agora em março. Então essa é a nossa expectativa para o dólar franco, ou seja, uma desvalorização do dólar americano, pelo menos um pouco. O euro dólar, nós temos aqui um hedge já montado, né? A gente lucrou aqui na descida, lucrou na subida, e quando ele chegou nessa região aqui de suporte, nós tínhamos aqui um Fibonacci traçado nessa perna aqui de alta, e mais ou menos aqui em 61%, um pouco abaixo, nós fizemos essa compra, né? Encerramos todas as vendas que nós tínhamos e fizemos essa compra aqui, um único microlote, apostando que o mercado ele poderia subir novamente, né? Ou seja, apostando também na desvalorização do dólar americano. Então, coisa que não ocorreu. Como não ocorreu, na perca desse fundo aqui importante, nós realizamos uma venda. E a situação para o euro dólar aqui é que nós temos aqui no semanal, dá para ver que nós temos uma região mais abaixo que pode funcionar como suporte e resistência. Então, para que nós não ficássemos somente comprados nessa região aqui, nós efetuamos também uma venda, travando os preços aqui, travando o prejuízo a 0,6% negativo. Estamos com um microlote de compra e um microlote de venda. Estamos lucrativos na ponta vendedora, negativos na compra compradora. E qual é a ideia desse head aqui? É ficar vendido até essa região aqui do semanal, ficar vendido até aquela região mais abaixo, e naquela região mais abaixo eu já tenho uma compra, um segundo microlote de compra, e também tenho o take da minha venda. Então eu vou aproveitar essa descida até essa região. Aqui eu vou encerrar minha venda colocando meu lucro no bolso, aumentando meu capital, aumentando minha margem. E aqui eu já inicio uma segunda compra, trazendo o meu preço médio para a metade dessas duas compras. Então o meu preço médio ele vai vir para essa região aqui. Então suponhamos que o preço continue desvalorizando essa semana,
e tocando nessa região, acione minha compra e volte a chegar mais ou menos nessa região onde o preço está agora, que é a região da metade entre a minha primeira e a segunda ordem de compra, eu já fico no 0 a 0. Como eu já lucrei nessa descida com a minha ordem de venda, se o mercado fizer isso aqui, já é o suficiente para mim encerrar minhas duas ordens de compra. E provavelmente nessa mesma região por aqui nós já temos indicativos, nós já temos provavelmente algumas confluências que me fariam entrar vendido ao invés de continuar comprado. Mas por enquanto, no euro-dólar, a minha visão é essa. Ele tem bastante chance de continuar se desvalorizando essa semana. Basta perder a mínima aqui de sexta-feira, né? Já deixou aqui um candle extremamente vendedor, apesar de verdinho aqui, apesar de positivo, mas a gente vê que houve um esforço por parte dos compradores em trazer o preço mais ou menos aqui, mas esforço esse que foi totalmente inutilizado pelas forças vendedoras que entraram atuando e fecharam o preço aqui perto da mínima, perto da abertura do dia, na sexta-feira, né? Então nós cremos que essa opção aqui, essa desvalorização, ela é mais provável do que a valorização. Mas caso ele venha a valorizar também, nós vemos algumas regiões que podem servir de pontos de apoio para vendedores entrarem vendendo novamente. Que pontos são esses aqui? Esse ponto de 0,7957, essa região aqui, esse provável pullback aqui, pode entrar vendedores. Essa região aqui, em confluência com 38% dessa desvalorização aqui, e mais essas regiões aqui que funcionaram no passado como suporte aqui, em setembro de 2019 aqui, pode funcionar como resistência novamente, e nós podemos ver essa desvalorização mais acentuada ainda. Então nós temos a visão macro aqui do euro-dólar de uma desvalorização também do dólar americano, desde que ele venha testar essa região aqui novamente. Por enquanto ele está valorizando o dólar americano. E no dólar ien, nós também estamos vendidos e negativos, menos 1,5%. Temos uma venda nessa região aqui, região de 50% dessa pernada de baixa aqui. Nós lucramos bastante nessa pernada de baixa, encerramos nossas compras, nossas vendas que nós tínhamos aqui e iniciamos novamente vendidos nessa região aqui de 50% de Fibonacci. Também uma região que tinha funcionado como suporte aqui em junho, funcionado como resistência em agosto, funcionou como suporte novamente em outubro. E aqui nós tínhamos a expectativa de que pudesse funcionar como resistência novamente. É tanto que nós temos aqui um dia que bastante vendedores entraram aqui, mas não foi suficiente para levar os preços e fazer chegar nessa mínima novamente. O preço continuou subindo e nessa região aqui, próximo onde está agora, nós já entramos com nossa segunda ordem de venda, né? Temos aqui uma região que funcionou aqui como suporte e resistência diversas vezes aqui. Então nós entramos com essa segunda ordem de venda. E nós já temos programado uma terceira ordem de venda em uma outra região que funcionou durante bastante tempo aqui como resistência, né? Tem funcionado aqui desde 2017, ó. 2017 funcionando como resistência, 2018 também, outubro, funcionando como resistência. Então nós imaginamos que caso o preço ele não venha a desvalorizar daí de onde ele está e venha testar essa região aqui de resistência, aí sim nós podemos ter com mais certeza uma desvalorização, né? E nós estaremos aqui com 3 ordens de venda aqui, né? Trazendo o preço médio mais para cima. Atualmente estamos vendidos em 108,47. Está o nosso médio de venda, essa linha vermelha aqui. Quando nós acionarmos essa terceira ordem de venda aqui, nosso médio ele vai subir aqui mais ou menos para a metade. Então mais ou menos nesse ponto nós já temos uma região de 0 a 0, né? Então se o preço
Se o preço por acaso desvalorizar um pouco mais, nós já temos um lucro aí. Então, como nesse vídeo eu mostrei o hedge que eu estou fazendo aqui no euro-dólar, existem vários tipos de hedge, né? E nessas 4 posições, eu só estou posicionado nessas 4 posições, eu só estou no Bitcoin, no euro-dólar, no dólar franco e no dólar ien, nesses 4 ativos. Entre esses 4 ativos eu também estou fazendo um hedge, né? A posição que eu tenho aqui no Bitcoin, ela é um hedge dessas 3 posições aqui, porque nessas 3 posições, no dólar franco, no euro-dólar e no dólar ien, eu estou esperando numa posição macro, numa visão macro, eu estou esperando uma desvalorização da moeda americana, do dólar americano. Mas essas posições estão vindo contra mim. Então eu faço um hedge para poder proteger um pouco da minha posição. E aqui eu estou vendido no Bitcoin e comprado no dólar americano. Então, se essas 3 posições elas tendem a ficar negativas contra mim, essa do Bitcoin tende a ficar positiva contra mim. Então, para que serve esse tipo de hedge que eu faço? Se realmente o Bitcoin aqui continuar se desvalorizando, eu vou colocar no bolso nessa mínima aqui, eu vou colocar no bolso mais ou menos 1% da minha conta de lucro, vou melhorar a minha margem com esse lucro aqui, e provavelmente será o tempo dessas posições aqui, dessas 3 posições, ou da maioria delas, vir um pouco a meu favor e eu conseguir tirar lucro dessas 3 posições, né? Alternativamente, o melhor cenário seria esse cenário aqui, do Bitcoin se valorizar, porque se o Bitcoin se valorizar, é bem provável que essas posições aqui elas venham ao meu favor, né? A alternativa, é o cenário alternativo aqui, né? Se o dólar americano ele começar a se valorizar, a se desvalorizar, aliás, a se valorizar, que digo, contra o Bitcoin, né? Se ele começar subindo aqui o Bitcoin, quer dizer que o dólar americano está se desvalorizando em relação ao Bitcoin. E provavelmente quando o dólar americano ele se desvaloriza contra uma moeda, é provável que contra as outras moedas, pelo menos a maioria, ocorra a mesma coisa. Geralmente quando o dólar americano se valoriza contra o franco suíço, o euro e o ien, é bem provável que o Bitcoin também ele sofra a mesma ação, né? Por que eu não fiz esse hedge, por exemplo, em outros pares, como o dólar CAD, por exemplo? Porque tecnicamente eu tinha uma venda aqui, então eu uni a técnica de hedge a uma venda técnica que eu tinha aqui no Bitcoin. Aqui era uma região de venda, então eu tenho uma região de venda, eu não fiz uma venda simplesmente para controlar a minha margem. Eu achei um par que tecnicamente, eu achei uma moeda que tecnicamente tinha uma venda e propiciava esse hedge em relação às outras 3 posições que eu já tinha, né? Eu ficando assim posicionado em 4 posições. Aí o que é que acontece, por exemplo, se ele começar a valorizar aqui? As outras moedas aqui tendem a se valorizar também contra o dólar americano. E como eu estou vendido, estou comprado nas outras moedas e vendido no dólar americano nas outras posições, essas 3 posições vão ficar positivas e essa posição do Bitcoin vai ficar negativa, fazendo aqui o meu lucro total, o meu capital líquido aumentar, porque eu vou estar 3 posições negativas e 3 posições positivas e uma posição negativa, o contrário do que está agora. Agora eu estou com 3 posições negativas, né? Dólar franco suíço com 0,7 negativo, euro-dólar estou travado com 0,6 negativo, dólar ien é a que eu estou mais negativo, menos 1,5 negativo, e Bitcoin com 0,1 positivo. Então, o melhor cenário é o inverso do que está acontecendo. É o dólar americano começar a se desvalorizar. Mas se isso não acontecer por enquanto, eu vou lucrar no Bitcoin, vou lucrar nessa descida, nessa desvalorização do Bitcoin. E aí provavelmente vai ser o tempo das outras 3 posições aqui responderem um pouco melhor, né? Essa é a minha visão para essas 4 posições que eu tenho no momento para esta semana, essa próxima semana, né? Se você gostou,
deixa um like, deixa um joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para acompanhar nossas análises durante a semana, nossos giros rápidos aqui das posições, nossos sinais de nossos sinais de operações aqui, nossas estratégias. Comenta, envia para seus amigos, envia naquele grupo do WhatsApp que você sabe que tem gente que quer investir em Forex, mas não sabe, está um pouco perdido, não sabe mais ou menos para onde vai. Nós estaremos aqui ao longo da semana colocando vários conteúdos, várias análises de pares de moedas aqui, né? Eu costumo operar somente os pares de moedas que tem relação direta aqui com o dólar americano, mas eu sempre tenho colocado aqui outras análises, né? Um exemplo de outras análises que eu tenho colocado ao DNZD, eu alertei essa semana, deixa eu ver se ele está aqui, eu não entrei, mas eu alertei, ao DNZD, eu alertei de uma compra, ele estava numa região de venda aqui, muito clara, e eu alertei essa semana que estava nessa região, e ele já se valorizou nessa semana que acabou, eu alertei quando ele estava aqui, mais ou menos, ele já se valorizou aí, chegou 200 pips mais ou menos de lucro. Se alguém estivesse comprado nesse momento, está com 132 pips de lucro, né? Eu não costumo entrar, dificilmente eu vou entrar em algum par cross, assim, algum par de outras divisas, mas eu sempre vou estar alertando se por acaso surgir uma boa oportunidade de venda ou de compra em qualquer dos ativos negociados no Forex. Então, se você gostou, deixa um joinha, se inscreve no canal, curta, compartilha. E próxima semana nós vamos ver o que é que vai acontecer durante a semana nessas posições.